Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, boa noite, namastê. Bom, dando sequência ao nossa maratona ufológica, hoje nós vamos falar então sobre um dos casos que eu considero assim um dos mais emblemáticos, dos mais confusos da ufologia brasileira, que é o caso Varginha. Ok? Muito bem. Eu vou fazer duas abordagens desse caso, tá? Eu não investiguei esse caso, pessoalmente. Então, a primeira coisa, eu não estive lá, não fui fazer as investigações locais e tal. Muito bem. Mas, existe um ufólogo brasileiro, né, que eu confio demais na idoneidade, no trabalho, na honestidade dele. Um indivíduo com cabeça sentada no lugar, não se deixa levar pela euforia, né, por toda uma mistificação que existiu por trás, por toda uma ansiedade de fazer do caso Varginha um caso Roswell brasileiro, umas coisas malucas assim, tá? Muito bem, tá? Bom, então vamos fazer um resumo, né, do que aconteceu em Varginha e nós vamos discutir aqui com profundidade esse tema, ok? Muito bem. Então vamos lá. Onde começa tudo? No dia 20 de janeiro de 1996. Tá? Era uma tarde, tinha havido por volta das 3 horas da tarde na cidade de Varginha, em sul de Minas, tinha tido uma tempestade, uma chuva muito forte. Né? Ao passar essa chuva, 3 garotas, né? Na época 14, 16 anos, né? E mais uma outra moça, ela se chamava Liliane, deixa eu colocar aqui, ó, o nome delas, Liliane, são 2 irmãs, e Valquíria. Tá? Fátima da Silva, né? Então o sobrenome dela é Silva. E a sua amiga, uma amiga chamada Kátia, deixa eu ver, Aparecida Xavier. Então essas 3 pessoas, essas 3 garotas, elas estavam passando num terreno baldio ali na cidade e de aproximadamente uns 25 a 30 metros de distância, ela observa uma criatura estranha agachada. Tá ok? Ok? Elas observam isso. À distância. Viram que era uma coisa muito estranha, rapidamente se assustaram e correram. E chegam para sua mãe falando, olha, nós vimos o demônio, nós vimos o Satanás, era um ser assim, todo pele vermelha, escuro, olhos avermelhados, tal, né? Protuberância na testa, tal. Então, isto aqui é um fato. Esse é o primeiro fato que aconteceu. Tá? Muito bem. Após isso, a mãe voltou no lugar, né? Não tinha mais nada, tinha só um cachorro cheirando, segundo eles. Não tinha mais ninguém, mais nada. A mãe só confessou que tinha um cheiro, né? Um cheiro nauseabundo. Você sabe o que é um cheiro nauseabundo? De onde eu fui tirar esse termo, não? Mais parecido com cheiro de amônia. Tá? Presta atenção, amônia, não sei se você sabe, é xixi. Tá? Xixi cheira a amônia, que é uma desgraça. Cheiro de xixi tem um cheiro de amônia. O amoníaco é forte, né? O amoníaco tem aquele cheiro de amoníaco forte. Mas assim, quando a gente tem aquele fedor de xixi e tal, é um pouco de amônia, tá? Essas coisas tudo, né? No meio. Então, tá, tudo bem. Até aí, tudo bem. Esse foi um fato. Tá? Agora, o resto da história a primeira coisa muito importante prestem muita atenção. Tá?
Muita atenção. Então, na cidade de Varginha, morava um ufólogo que na linha, vamos por assim, casuística, na linha materialista, eu considero um dos melhores ufólogos brasileiros. Os mais sérios. Tá? Então, ele morava na cidade de Varginha. Olha só. Esse ufólogo se chama Birajara Franco Rodrigues. Ele é advogado de formação. E na época, né, muito antes desse caso, ele já estudava ufologia, participou de congressos internacionais, trouxe eles aqui em Limeira fazer palestras, né, em Campinas, tá? A gente sempre se envolvia em congressos, encontrava-se em congressos. Em 2001, ele escreve um livro, O Caso Varginha. Depois de toda a investigação, ok? Escreve matéria na revista UFO, ele era co-editor da revista UFO na época. Notei? Na revista UFO, lá de Campo Grande. Tá? Muito bem. Claro, eu li esse livro, procurei outras fontes. Esse caso, ele explodiu no Brasil, veio TVs internacionais, Rede Globo, tudo começou a dar uma ênfase nesse caso assim, gigantesco. Tá? Mesma história daquela queda do disco voador em Roswell, que a cidade era desse tamanhozinho, ficou famosa no mundo, até hoje se fala em Roswell. Né? Muito bem. Aí, em 2011, né, por volta de 2011, o mesmo Birajara lança um livro, ele junto com outro ufólogo chamado Carlos Reis, com o título. Tá? Tá? Muito bem. Então, eu quero que vocês entendam, né, que hoje, por que eu considero um dos casos mais emblemáticos da ufologia? Porque acho que se você quer estudar ufologia, você estude o caso de Varginha. Porque no caso de Varginha vai ter de tudo o que se pode existir num caso de ufologia. Invenção, mistificação, envolve o exército, envolve o militar, envolve até que o ET foi para os Estados Unidos, sabe, capturado. Tá? Então nós vamos passo por passo, certo? Desconstruir tudo isso daí, como o caso desse ufólogo Birajara Franco Rodrigues. Né? É engraçado que quando ele publicou esse livro aí, né, em 2001, mas a maioria dos ufólogos brasileiros caiu de pau nele. Porque ele estava desconstruindo o caso Varginha, como não tem nada a ver com ufologia, não existiu DT, nada ali. Eu lembro, né, que eu estava em São Tomé das Letras no final de semana, né, e ele passando de carro assim, né, porque ele mora perto, né, de São Tomé das Letras, onde eu tinha um espaço lá, né. Fala, aí, ô Birajara, como vai, mano? E aí, como é que vai, né? Como é que vai esse ufólogo, essa força, né? Eu falei para ele, ele falou, Laércio, o quê? Estão falando que eu não sou mais ufólogo. A revista UFO me mandou embora, tá todos os ufólogos falando que eu traí a ufologia, que eu não sei o que tem, que eu não sou mais ufólogo. Então eu não sou mais ufólogo. Porque ele causou uma polêmica tremenda, porque no começo ele fez toda uma investigação. E depois de um tempo, ele revisou e falou, porra, realmente eu não tenho nada a ver com ufologia isso aí. É tanta coisa envolvida. E ele mesmo desconstruiu toda a própria pesquisa dele lá atrás. E aí, o que ele fez? Ele desacreditou muitos ufólogos que até hoje defendem com unhas e dentes o caso Varginha. Então, eu quero que vocês entendam que tem um pessoal que defende e tem o próprio que mora lá dentro, ele não se convenceu absolutamente de nada até hoje.
A primeira pergunta que nós fazemos, eu já vi essa discussão dele, a gente bateu papo, né? Lá em São Tomé tinha uma pessoa que ele gostava muito, que já era um ufólogo muito antigo, que já faleceu, que é o famoso Tatá. O Tatá foi em loco estudar isso aí. Saiu, foi lá, foi tentar encontrar as meninas, foi encontrando o local, tentar ver outras coisas, né? Tudo bem, até aí tudo bem. Mas, então eu quero que vocês entendam uma coisa. Então, deixa eu deixar bem claro uma coisa para vocês. Então, vamos enumerar os fatos aqui. Vamos enumerar os fatos. Então nós temos uma ala na ufologia que até hoje defende o caso Varginha como verdadeiro. E uma outra ala, né, que diz que o caso Varginha é uma grande farsa. Na ufologia. Bom, ok? Então é muito importante que vocês entendam essas duas situações. Tá? Depois vocês vão ver a minha posição. A minha posição. Bom, vamos ver o pessoal que defende a ala da verdade. O caso Varginha é uma verdade. Quais os fatos que eles apontam? Associado. Então vamos lá. Primeiro, as 3 meninas veem uma criatura. Isso é um fato. Tá ok? Juliana, este vem aqui do verbo enxergar é com acento? Como é que funciona? As 3 meninas veem uma criatura. É assim? Então tá bom, tá vendo? Não errei. Nós temos uma professora de português aqui, então eu consulto os universitários. Isso é o único fato do caso Varginha, o único fato real. Mas uma criatura. Ninguém está dizendo que isso aqui é um... Ok? A primeira coisa importante que vocês têm que entender. Elas não têm noção do que elas viram. São meninas jovens, era 14, 15 anos, a outra, sabe? Viu de longe ainda. Muito bem. Segundo fato. O exército capturou a criatura. Certo? Vou mostrar a linha de história que tem lá. 3. O exército levou a criatura para o hospital da cidade. Porque, segundo eles, a criatura estava ferida, tinha alguma coisa, é a história. 4º fato. O exército levou a criatura para
a base de Campinas, a base do Exército em Campinas. Eu quero que vocês entendam que Varginha tem uma base militar muito forte lá, que é a Escola de Sargento do Exército. Então eles têm tanque de guerra, eles têm armas pesadas, obuses. Eles têm uma estrutura do Exército, uma base muito bem organizada, estruturada lá, tá? Isso, Três Corações. Desculpa, Três Corações. Tá? Não Varginha, desculpa, meti erro aqui. Três Corações, que é perto. Bom, depois, quinta, o Exército levou para Unicamp, para que, presta atenção, o médico, como é que chamou o médico que faz autópsia? O médico Badam Palhares, na época, o cara que fez, ele é Badam Palhares, nós estamos escrevendo errado aqui. Fizesse autópsia, ele é um especialista, né? Foi até o cara que estudou o caso do PC Farias lá, sabe? É um especialista forense, tá? Dizer do que morreu, como morreu, foi levado para o Unicamp, para o Badam Palhares fazer autópsia, tal. Olha a história. É legista, é legista, tudo isso aí, 6. Depois disso, a história continua, né? Onde está o ET? Você vai procurar o ET hoje, levado para o SCA, USA. Os americanos levaram para os americanos. Então, está aí todo o roteiro. Tem mais um fato importantíssimo nessa história. 7. Dizem que um soldado do exército que capturou o ET, tocou a mão na pele do ET, que teve contato físico com esse ET, com esse ser, essa criatura, morreu de morte estranha poucos dias depois. Então, essa é a história apresentada por todos os ufólogos que defendem o caso Varginha. Ok? Agora, vamos lá. Pois não, pode fazer pergunta quem quiser. Vamos conversar. Professor, como eles chegaram à conclusão que era um ET? Ninguém, então, esse que é o ponto. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Não tem disco voador, não tem nave, não tem objeto, nada que possa dizer que aquilo, que as meninas viram um ET. Essa é a primeira fase, o primeiro questionamento importante que qualquer cientista faz. Essa criatura foi vista uma única vez e revista em um UFO grande? Só uma única vez por essas 3 meninas, depois nunca mais foi vista. E aí se constrói todo o mito em cima da coisa. Por exemplo, então vamos investigar, segundo fato, vamos investigar as meninas. O que vocês viram? Escreve aí. Então separa as meninas, escreve, cada uma desenha, tal, elas de longe, tal, assustadas, traumatizadas, elas criam uma fantasia. É muito fácil criar uma fantasia. Então, se desenha. Tem uma história, tem um fato. Segundo fato. Bom, o exército capturou a criatura. Tá? Então, vamos entrevistar o comando do exército lá em Três Corações, que foram buscar a criatura, capturaram a criatura. Mas a pergunta é, né? Por que o exército está procurando? Só porque as 3 meninas falaram que viram algo, movimentou todo o exército para procurar uma criatura estranha? Dizem que essa criatura parecia uma outra... Olha onde vai começar a história. Uma outra criatura dessa, igual a essa, estava presa no zoológico de Varginha. Foi capturada e presa no zoológico de Varginha. Olha a história onde vai. Ninguém nunca viu.
É só disso que me diz. Um conta uma história, outro conta... o caso, por que eu falo que o caso Varginha é um dos maiores casos por estudo ufológico? Porque tem tudo no caso Varginha. Tem pessoas que são levadas. Quando um ufólogo vai entrevistar aquelas meninas jovens, eles começam, pelo entusiasmo dele, criar toda uma implantação de uma ideia, de uma força, que as meninas acabam acreditando que elas viram um ET. E aí, na segunda entrevista, elas vão falar que viu um ET. Só que não tinha nada a ver com ET. ET não tinha nada misturado na jogada. Mas como a psicologia do ser humano funciona, como a própria psicologia e a vontade de um ufólogo querer que exista ali um fato real e não investiga basicamente todos os fatos como tem que ser e já acredita que tem UFO, já acredita que tem uma coisa. Aí as pessoas vão, mas Laércio, 2, 3 dias antes, numa fazenda, que um homem viu um disco voador, assim, assado, uma luz. Já pode dizer que pode ser do disco voador com o ET, caiu lá de cima, entendeu? Sem paraquedas. Paraquedas não abriu. mas tudo bem, né, tudo eu disse que me diz, talvez 3 dias antes, que tem que ver um caso com o outro, tal, sabe? É um monte. Então, Varginha, ele vai se tornar um monte de especulações de casos que vai se aumentando. Então, vão entrevistar o Exército, vão pegar, tem alguma coisa? Todas as vezes, na televisão, na rede, em qualquer lugar, o comando do Exército falou, olha, realmente não aconteceu nada. Nós não temos nenhuma informação, não temos nenhuma captura, não movimentamos tropa nenhuma, absolutamente nada. Vamos com o diretor do hospital. Não, aqui não entrou nenhuma criatura esquisita, nenhuma criatura estranha. Consulta os médicos também. Não, os médicos não tem nada, não fizemos nada a ver. Então quando você vai a loco, só tem um diz que me diz, mas ninguém para não. Eu realmente teve aqui uma criatura muito estranha, de natureza extraterrestre, certo? Todo médico inteligente não põe a mão, cara. Você pega uma criatura super estranha, um corpo estranho, você vai botar a mão? Né? Aí tem que fazer um isolamento de nível 5 e tal. Vocês se lembram no filme ET, o extraterrestre? Quando eles descobriram que o ET estava lá, o que a NASA fez? Cercou toda a casa, botou tudo em isolamento, as pessoas andavam com aquela puta roupa de... né, para não contrair nenhum vírus, nenhuma bactéria que o ET pudesse transmitir, ou vice-versa, que nós pudéssemos transmitir algum vírus, alguma doença para o ET. Então existe um problema muito sério de biologia aí, né, de isolamento de uma criatura estranha, que se fosse de natureza ET, por exemplo. Bom. Essa criatura foi vista uma única vez e a revista UFO garante que é um ET. Quais são as possibilidades de ser um ET? Então, tudo, veja bem, é uma descrição. Ninguém tirou foto, ninguém filmou. É a descrição de pessoas. As pessoas criam imagens, criam percepções. Eu não sei o que é. Elas viram alguma coisa. Isso, com certeza elas viram alguma coisa. Depois eu vou apresentar a versão das outras pessoas que não acreditam no caso. Eu vou apresentar para vocês, vocês vão tirar a conclusão. E eu vou apresentar a minha tese depois para vocês no final também, tá? Fica tranquilo. Então vamos lá. Pois não. Essas meninas foram entrevistadas? Alguém desconfiou do que elas disseram? Não. Eu, por exemplo, nunca acreditei que elas estavam falando mentira. Pela própria natureza das meninas, das pessoas. Aí veio grandes televisões, é uma menina simples, humilde, na cidade do interior. De repente, tudo holofote em cima dela, todo mundo questionando, ela fica, dá problema, cara. Você não sabe como funciona isso. Bom, vamos seguir. Então, ninguém. Tá? Terceiro fato. Foi levado para a base do Exército em Campinas. Depois, Unicamp, Badam Palhares. Certo? Depois, levado para os Estados Unidos. E o soldado que morreu na noite estranha, com uma doença estranha, com uma infecção estranha. Então vamos aos fatos. Nesta parte aqui, ó, levou para a base do Exército em Campinas. 96. Né? Certo? Bom, as pessoas pouco conhecem meu trabalho na ufologia. Eu sempre fiz um trabalho muito fechado na ufologia. Meu trabalho nunca foi público na ufologia. Desde 1982, 1980, quando eu comecei a falar sobre ufologia em Campinas,
eu era o único físico formado pela Unicamp que falava em ufologia. Tá? Na década de 80, dentro da Unicamp, eu levei General Uchoa fazer palestra de ufologia dentro da Unicamp. Em 82, nós organizamos um congresso internacional chamado Interação Mente, Espírito e Matéria, dentro da Unicamp, aberto pelo reitor Pinotti da Unicamp, onde novamente eu levei o General Uchoa a falar sobre ET, onde eu levei o Gasparito fazer pintura mediúnica na frente dos cientistas e o Valdo Vieira a falar sobre projeção astral. Isso para os cientistas, dentro da Unicamp. E o pessoal, Nubor Facuri, né, o Nubor Facuri, não sei se você sabe, ele é um médico espírita, ou um médico neurocientista, professor da medicina da Unicamp, e praticamente presidono do Hospital Álvares Irmão Penteado, em Campinas, que tem o Instituto do Cérebro lá. É um dos maiores centros de referência de neurocirurgia no Brasil. Tá? E nós somos super amigos, assim, tá entendendo? Os cientistas, certo? Eu ia fazer palestra no Instituto do Cérebro dele lá sobre o tal da física, sobre a física moderna e a espiritualidade, que ele gostava dessas coisas, chamava todos os cientistas, os médicos dele, para eu fazer palestra para os médicos do Instituto do Cérebro. Eu fiquei sempre envolvido com a Unicamp. Eu fiquei envolvido com todo mundo na Unicamp. Até o reitor da Unicamp me conhecia na época, dessas coisas que a gente armava. Tá? Você imagine se aparece um ET dentro da Unicamp. Porra, todo mundo ia atrás de mim, porque eu era o cara que gostava de ET, porra. Eu era o cara que todo mundo sabia, dentro dos outros professores mesmo, que eu era o cara do ET. Tá? Até aí tudo bem. Então, vocês verem a noção que eu tenho uma certa autoridade dentro disso, dentro da Unicamp. Porque é a época que eu fuçava dentro da Unicamp. Eu estava lá dentro da Unicamp com todo mundo. Bom, outra coisa. Desde a década de 80, um capitão do Exército de Campinas não largava do meu pé. Aonde eu ia fazer uma conferência de ufologia, presta atenção, ele estava junto comigo. E depois entrou um sargento também do Exército, e depois mais um tenente. Todo esse pessoal adorava. Eu fiz várias, não uma, várias palestras de ufologia dentro da escola de cadete do Exército em Campinas, só para os oficiais, só para os alunos da escola de cadete. Não foi uma, foi várias. O general que tomava conta de tudo lá, gostava muito do nosso trabalho, gostava de mim, sempre. E o capitão, sempre. Eu vou contar uma história que eu não conto para ninguém, eu nunca revelei publicamente isso. Eu não sei se eu deveria revelar isso publicamente. Tá? Mas eu posso até contar para vocês. Nós tínhamos um grupo especial de ufologia, onde, né, na década de 80, certo, nós fazíamos vigílias e reuniões ufológicas dentro da fazenda do Exército em Campinas, sobre proteção e autorização do general para a gente fazer esse tipo de trabalho lá dentro. Para vocês terem uma ideia. Agora você imagine, se chega um ET, um corpo de um ET dentro do Exército em Campinas, eu sei que o povo não sabe de nada, eles não entendem nada, eles iam correndo atrás de mim. O capitão falou, pelo amor de Deus, nós temos um negócio aqui. Ia me acordar de madrugada, em casa. Eu tenho uma relação aí muito forte com isso, tá? Eu lembro que em 2000 e pouco, né, 2000 e pouco eu lancei o meu livro sobre física quântica e ufologia, tá? E física quântica e espiritualidade. Eu lancei esses dois livros. Aí eu fui convidado para dar um curso em Campinas. E nesse curso tinha um outro coronel do Exército, agora, que foi lá, era professor de física da escola de cadete, o coronel do Exército, professor de física, e foi assistir minha palestra. Nossa, ele lembrava, não, o capitão Barbosa era muito meu amigo, não, eu lembro que vocês iam realmente fazer, é que eu cheguei depois, né? Mas o capitão Barbosa é muito conhecido, eu lembro que vocês iam fazer palestra de ufologia lá dentro, tal. Veja bem. Aí, eu dando aquele curso, tal, a gente se conheceu muito bem, esse outro coronel, ele falou assim, Laércio, os meus alunos, tá todo mundo, vão querer que você vai dar uma palestra de novo lá de ufologia. Vai falar desse assunto de física quântica, que é muito legal, a sua teoria é bem legal, eu sou físico, olha, puta, tô adorando esse trabalho seu. Falei, não, vou com o maior carinho, né? Sempre fui lá, né? Às vezes muda o general, tudo, mas você sabe que é tudo
pessoal todos, os oficiais ficam lá muito tempo. Esse meu amigo, né, nessa época de 2000, ele já tinha falecido, esse capitão já tinha falecido, mas não na época do ET Varginha, o capitão era vivo. Esse capitão que não saía do meu pé. Estava junto, a gente fazia muita coisa junto. Você imagine a cena. A fazenda do Exército em Campinas, Chapadão, ela tem mais ou menos uns 40 alqueires, a 50 alqueires. Ela é muito grande. E guarita por todos os lugares. Todos os caminhos é fechado com metralhadora, exército, você não passa. E 11 horas da noite, cara, 3 carros chegavam lá, batia a continência para o comandante, para o capitão, pode entrar, capitão, sua equipe está autorizada a entrar. Nossa equipe estava autorizada a entrar, entrava, cara. Lá no meio da fazenda, sob proteção do exército, para fazer nossas pesquisas ufológicas, nossas reuniões mediúnicas, tudo mais no meio do descampado lá dentro. Isso eu nunca falei em público, porque eu não sei, o exército pode me tacar na cadeia por isso. Tá? Então vocês não passam essa história para frente. Ok? Não passam. Bom, mas isso é uma história verdadeira, tá? Então, isso é um fato verdadeiro, isso. Bom, resultado. Eu nunca, nem por parte do pessoal do Exército, nem por parte do pessoal da Unicamp, meus amigos da Unicamp, me chamaram a atenção. Todo mundo ficou espantado. Inclusive, quando aconteceu o caso, eu fui na Unicamp, andei por tudo, falei, oh, vocês viram ET de Varginha aí? Vocês viram ET de Varginha? Todo mundo dava risada. Falei, pô, não tem nada aqui lá. Isso é tudo, pô, não inventaram essa história. Todos aqueles meus amigos, né, que eram grandes cientistas. Imagina se chega o ET de Varginha, o diretor da física, o primeiro avisada do Instituto de Física. Você acha que o Instituto de Física, o pessoal que estuda astrofísica, não vai estar avisado que tem o ET lá? Quem é que pode dar opinião? Que cientista pode pesquisar, investigar isso? Só tem que o pessoal do Exército não sabe o que fazer com aquilo. O pessoal do Exército não tem gente especializada no assunto. Então tem que chegar uma equipe interdisciplinar para estudar o fenômeno. Tá? E outra, a gente não ia entregar isso para os Estados Unidos, pode ter certeza. Se a gente tivesse esse treco na nossa mão, não saía do Brasil. Tá? Eu conheço os generais, eu conheço os caras não iam entregar isso na mão do americano, mas nem a pau. Podia vir estudar aqui. Podia até compartilhar, mas levar embora, nevermore. Né? O ET é nosso, cara. Sabe aquela coisa? O ET é nosso. Bom, então tudo isso. Tá? Então, vamos olhar aqui nesse olhado. Então, o Birajara, ele, pessoalmente, ele foi estudar esse caso aqui. Ó. Tá? Então, ele chegou com os médicos que fizeram autópsia. Falou, escuta aqui, o que tem de diferente aqui? Aí eles, pegou o laudo, esse laudo ele mostrou para um monte de médicos cientistas e falou, não, isso aqui é normal. Tem 8% de uma infecção aqui, de uma toxicidade e tal, que acontece em todo mundo que morre por uma infecção generalizada, né? Por qualquer doença que dá, depois de um tempo, você vai fazer autópsia, dá essa toxicidade mesmo na pele, isso aí é normal. Então, o exame do cara não tinha absolutamente nada de anormal. Certo? Que fizesse o contato com ET, uma doença mortal, matou o cara, intoxicou por uma toxina extraterrestre. Nada a ver, nada foi encontrado. O cara morreu de uma morte natural por uma septicemia, ele teve um problema de uma infecção e morreu. Mas não por causa que pegou no ET, tocou no ET, essa coisa toda. Não há uma conectividade. Então, o que acontece? Todos esses fatos investigados ao pé da letra foram derrubados depois. Nenhuma tinha uma sintonia. Já começa desde o início. O que tem a ver uma pessoa, 3 meninos vê algo, uma criatura estranha, e você já vai associando o ET a um fenômeno ufológico. Não tem nada a ver com ufologia. O que aconteceu em Varginha não tem absolutamente nada a ver com ufologia. Tem a ver com psicologia. Com parapsicologia. Aí nós vamos estudar a evolução da notícia em massa. Como que alguém conta um ponto, outro aumenta 3 pontos. E já começa, porque o exército pegou, porque... Da onde os caras começaram a tirar essas conclusões? De onde apareciam essas histórias? Sabe? E a maior parte das pessoas, quando falavam as coisas, dava entrevista em off, não queria dar o nome nem mostrar a cara. Eu lembro. Eu sou um cara escondido do exército, é o que eu estou falando, mas não pode saber quem eu sou. Tal. Ah, merda, pô. Então, começa a se criar um mito. E isso vai aumentando. Chega num ponto, não tem mais sentido. Então,
Aí nós começamos a tentar entender o que foi, talvez, que aquela menina pudesse ter visto. Tá? Aí eu ouvi uma história do Tatá. Essa é uma história bastante contada agora também em Varginha, que é os prós e contras, está todo mundo aí, né? De que existia próximo dali, né, um rapaz, aproximadamente uns 20 e poucos anos de idade, todo defeituoso, que morava numa casa muito pobre, de teto de zinco, muito pobre. E ele, né, a mãe dele ia trabalhar, largava ele sozinho em casa, trancado dentro do quarto, totalmente pelado, porque ele cagava e mijava nele mesmo. Porque ele era deficiente mental. E tinha defeitos físicos. Ok? Então a mãe dele estava muito calor, tal, mas ele não tinha roupa. Porque você vai para sujar, mijar, sabe? E nessa tarde, eu falei para você, 3 horas da tarde, deu uma puta tempestade. E a tempestade arrebentou a casa dele, destelhou a casa dele, destelhou tudo. E o que aconteceu? Ele saiu para a rua. E ele é muito estranho, a cara dele é deformada também e tal. Ele fedia aquele xixi que ele mijava e cagava nele mesmo. E ele estava lá ficou naquele canto do terreno lá. E muitos juram de pé junto que o que as 3 meninas viram foi esse cara. Que é ali de perto, da mesma região. É coisa de quadras dali. Entendeu? Para tentar entender o que aquelas 3 meninas viram e saíram correndo. Por isso que a mulher voltou, tinha um cheiro estranho de amônia, de xixi, aquela coisa, né? No lugar. E o cara foi embora, depois saiu correndo, voltou. E as pessoas foram atrás dele, acharam ele, a família dele. E ele sumiu da casa dele mesmo. Isso é uma investigação paralela. Houve a tempestade, a casa dele foi destruída e as famílias estavam procurando ele porque ele não estava mais na casa quando voltaram. Depois acharam ele. Tá? Muito bem. Então, então nós temos todos os prós e os contras. Tem gente que jura de pé junto que essa história, tudo isso aqui é verdadeiro, que estão fazendo uma teoria da conspiração para encobrir tudo. Conta a história, veja bem, que até os homens de preto, os MIB, foi até a casa da mãe das 3 meninas, falar para a menina calar a boca, não falar mais nada sobre o assunto. Como, né, acontece nos filmes, quando acontece toda a história ufológica, a gente sabe, parece lá os caras lá de preto. Bom, o que o Birajara fala sobre isso? Fala, Laércio, é o seguinte, nós estávamos numa reunião, marcamos uma reunião só de ufólogos, que ia acontecer tal, de repente bate na porta, 2 caras, do Serviço de Inteligência do Exército. Falou, é o seguinte, ó, nós ficamos sabendo que vocês vão fazer uma reunião aí sobre o caso Varginha, ufologia, e isso, como isso envolve o nome do Exército, nós poderíamos participar? Não, claro, pode, entra aqui, fica à vontade, senta com a gente, vamos discutir. Aí o Birajara fala, é óbvio, se alguém começa a falar do Exército, se alguém começa a falar qualquer coisa, os caras estão antenados. O cara quer ver o que você está falando no nome do Exército aí, se é verdade, se é mentira, o que vocês estão falando, colocando responsabilidade no Exército, que às vezes não tem. Isso cai na mídia, isso cai tudo, começa a criar uma imagem do Exército aí que não é verdadeira. Então nós estamos aqui, nós queremos o que vocês vão falar, o que está sendo discutido. É público, é público. Bom, entre os ufólogos, a divergência é tão grande. Eu não vou lembrar o ano agora para vocês, mas em Varginha foi feito um congresso, em 2012, 2013, 2014, eles fizeram um congresso em Varginha, de ufólogos. Vocês acreditam que no palco ufólogos saíram no braço, brigando um com o outro? Por divergências? Não é o cúmulo. Um congresso público, de brigar, de dar tapa e soco no outro. Então, vocês não têm noção o que esse caso Varginha já rendeu. Né? Já rendeu.
Agora, eu vou dar a minha opinião para vocês. Tudo que está aqui não tem absoluta nada mesmo, mas nada a ver com o que eu sei sobre o que é um ET. Primeiro, os extraterrestres que operam na Terra já estão mortos. Primeiro. As tecnologias são tão avançadas, mas tão avançadas, mas tão avançadas, que ninguém vai, o ET vai cair aqui, deixar para trás, depois coitadinho, ai, o ET found home, joga para cá, largaram eu aqui. Porra, deixa de ser tonto, né? Uma raça avançada não ia perder o ET, ficar jogado no chão lá, cagando, mijando as carças ainda, né? Porra, vocês não estão lidando com... Vocês estão lidando com raça que atravessaram a galáxia para estar aqui. Né? Outra, eles não vêm sozinhos. Mas tem frotas e frotas de uva, dá defeito num, o cara vai lá, pega, leva embora. Tá? Não vai deixar o ET sozinho. Teleporta ele, a gente sabe que eles teleportam. Tem um monte de incongruências quando você tenta associar algo assim a um fenômeno UFO que é de uma inteligência, de uma expressão sofisticadíssima. Então, eu nunca na minha vida me convenci, nunca na minha vida me convenceram, pela minha experiência como médico, como sensitivo, como contatado também, sobre a natureza dos ETs que eu conheço, que esse caso possa ter algo de verdadeiro, ligado à ufologia. Para mim, não existe absolutamente nada que possa me ligar esse caso a um caso ufológico verdadeiro. Tá? Por mais que tentem convencer que estão fazendo, por mais que eu respeite os conferencistas, ufólogos que afirmam ser verdade. Mas eles nunca me apresentaram os fatos concretos que pudessem me levar à conclusão. Porque eu não vejo o ET dessa maneira. Eu não vejo o ET morrendo tendo corpos de ET aqui, dessa forma. Tá? Então, é por isso que eu não consigo entender essa coisa. Tá? Vamos, Luna, tem perguntas? Professor, para quem tem um mínimo de conhecimento sobre o assunto dos ETs, já sabe que é uma farsa. Por que a revista UFO ainda diz que esse caso é real? Ela precisa vender também, né? Então, quando você tem um mito, se você elimina o mito, acaba o sentido de tudo. Mas quando você alimenta ele por muito tempo, o que a revista faz? A revista é um veículo que precisa vender. Ela vive do sensacionalismo também em certos aspectos. Ela vive de uma manchete de capa, né? Você está entendendo? Mas a gente tem que entender que a revista UFO, ela é apenas uma vertente da ufologia brasileira. Ela não é a ufologia brasileira. Chegaram a alguma conclusão pela descrição das meninas, o que poderia ser? Não. Aí os caras começaram a fazer mil desenhos, né? Hoje você vai na cidade de Varginha, a cidade de Varginha virou a capital. O prefeito, todos os pontos de ônibus em Varginha, os pontos de ônibus é disco voador, é em forma de disco voador. No centro da cidade tem uma estátua de um disco voador gigante, instalado na praça central, e ao lado o ET de Varginha, gigante a estátua dele também, né? Mais parecido com a descrição das meninas, que é uma criatura bem esquisita, com 2 dentes na testa. Tá? Você vai em São Tomé, tem ET de Varginha, por tudo quanto é lá para vender estatuazinha do ET de Varginha, você compra lá na praça hoje em dia. Você está me entendendo? Fizeram, né? Igual Roswell, né? Roswell era uma cidade no meio do deserto, não tinha ninguém. Hoje, todo ano, tem congressos internacionais de ufologia em Roswell, todo ano. A cidade, por exemplo, se tem 10 mil habitantes, ela passa até a 100 mil habitantes num dia, no final de semana. Isso para o comércio. Os caras vendem de tudo em Varginha, lá em Roswell, sobre ET, sobre disco voador. Né? Virou, então, para o comércio local, para os hotéis, para o prefeito. É ótimo que o fenômeno continua na incógnita. Porque se alguém matar o fenômeno, vai à falência a cidade. E Varginha usou isso aí também, essa divulgação internacional da cidade. Ela alimentou isso. O prefeito, na época, alimentou totalmente isso. Eles apoiavam totalmente que, pela primeira vez na vida, a cidade de Varginha apareceu no mapa, né? Sabe aquela história? Tem tudo isso aí. Quem divulgou a ideia das meninas? Todo mundo divulgou. Todo mundo divulgou. Os jornais da cidade, jornais da Globo,
Fantástico, todos os meios de comunicação do Brasil, todos comunicaram. Até internacionalmente você tem o History Channel com um especial sobre o caso Varginha, você tem a Discovery fazendo um caso especial sobre o ET de Varginha, tem todas as mídias internacionais até. Professor, mas na descrição da criatura, que teria olhos vermelhos, pele marrom e chifres na cabeça, o que seria isso? Então, vou lá saber. É duro você acreditar na descrição, porque você está tendo uma informação psíquica. O que será que será que elas viram direito? Elas estão escrevendo que elas viram direito realmente? Tá? A gente sabe, se eu fizer uma pesquisa, eu vou fazer, se a gente fizer isso já foi feito. Você pode entrar na Unicamp, por exemplo, pegar uma sala de aula, 70 alunos na Unicamp, certo? 70 alunos. Aí eu projeto na tela uma criatura ou um objeto nunca visto por ninguém aqui na Terra antes. Tem que ser uma coisa inédita. Eu projeto isso daqui eu posso deixar até 1 minuto, aquela imagem. Eu apago. Aí eu mando as pessoas descreverem o que elas viram. E tentar desenhar o que elas viram. Ninguém descreve a mesma coisa e ninguém desenha a mesma coisa. Isso é um teste psicológico feito muito claramente. Certo? E eu posso fazer isso com o grupo de vocês. Eu posso reunir a nossa pessoal do nosso grupo de ufologia, fazer essa experiência, projetar uma imagem que vocês nunca viram, pago e mando vocês descreverem com as suas palavras o que vocês viram e a sua conclusão do que você viu, né? E tentar desenhar o que você viu. Então, você vai ver as divergências. Você vai ver como é que é engraçado. Como os pontos de vista são totalmente diferentes, os ângulos são diferentes. A interpretação do que elas viram são diferentes. Não é? A mente humana é muito subjetiva. Ela cria em fantasias, ela fantasia demais. A grande questão, então, que existe nos ufólogos... 30 metros de distância, você vai falar que o cara com a cor do olho daquela menina é azul? Não dá nem para ver os olhos dela, cara. Como é que o olho do cara era vermelho? Tem umas coisas assim completamente esquisitas, tá? Eu duvido que vocês, a 10 metros de distância, vocês estão a 5 metros de mim aqui. Não dá para ver a cor do meu olho, tá? Não dá. Certo? Não dá. A grande questão que existe nos ufólogos que não assimilam um plano espiritual e querem todo o curso falar de ET. Por que isso? Olha, existe aí, novamente, o que nós falamos, o caso Varginha é um caso que envolve toda a gama do estudo da personalidade do ser humano. Tem tudo aqui, tem a farsa, tem o desejo de transformar, a sua ansiedade de fazer que aquilo seja verdade, pode transformar aquilo em verdade. Tá? O desejo que eu tenho de contatar com o ET, de fazer uma matéria maravilhosa sobre o ET, de acreditar, eu posso construir um mito em cima disso. Porque eu acredito tanto, que eu plasmo algo que é irreal. Isso existe muito na psicologia humana. Sabe? Muito na psicologia. Principalmente quando você vai trabalhar com arquétipos desconhecidos. É a velha história. Como que todo mundo até hoje pinta o Satanás? Nunca ninguém viu, velho da puta. Mas todo mundo tem um arquétipo para pintar ele, não é verdade? Para desenhar ele. O próprio Jesus, a própria imagem de Jesus que se existe nas Bíblias, que existe nas igrejas, é a maior de todas as farsas. Jesus não tinha cabelo comprido, e muito menos tinha olho azul, e muito menos loiro, porra. Vocês estão me entendendo? Então, tudo isso é uma farsa psicológica, é uma farsa arquetípica. E as pessoas acreditam daquele Jesus, né? Cabelos longos, olhos lindos e maravilhosos. Né? Até o Power lá que fez o Jesus de Nazaré do Franco Zeffirelli lá, né? Ele é vivo até hoje. Assim, a figura dele foi o melhor Jesus Cristo já feito no cinema, entendeu? Mas loiro de olho azul. Você está me entendendo? Isso é uma farsa. É óbvio que Jesus Cristo não era assim.
Professor, há a possibilidade de extraterrestres estarem vivendo em civilizações intraterrenas aqui no planeta Terra? Não dessa forma, não dessa forma. Eu pergunto, por que civilizações avançadas extraterrestres viriam para viver embaixo da Terra aqui, rapaz? Pô, tô falando tão bonito aqui em cima, vou morar lá embaixo? Eu não, vou morar aqui em cima. Qual o objetivo de viver aqui e morar embaixo da Terra, extraterrestre, né, com essa forma aí? Não, nada a ver. Nada a ver. Isso é muito mais mito também. Agora, a Agartha é outra história, tá? A Agartha, a reina extraterrestre, essa aí é outra história. Seus conhecidos dentro do exército têm conhecimento real sobre os ETs? Eles sabem desse lado esotérico e espiritual dos ETs? Vocês sabem porque eu falei. Porque eu ensinei para eles. Tá? Existe uma diferença entre a ufologia científica e espiritual? Por que a grande confusão? Então, porque, na verdade, quando você vai para a ufologia esotérica e psíquica, o universo da ufologia espiritualista, ela não é muito científica. É muito difícil você usar dados e processos científicos para trabalhar com médiuns sensitivos e paranormais. Tá? Vai muito pelo lado da religião, pelo lado do espiritismo, da umbanda, do candomblé. O médium ele não é uma figura científica, o médium é uma figura religiosa. Vê o Chico Xavier, vê o Divaldo. Eles eram pessoas criadas dentro do espiritismo kardecista, que é uma religião cristã. Entendeu? Então você não pode chegar lá com método científico, pegar ele, levar para o laboratório e achar que vocês vão... Eles não vão se submeter. Eles são criaturas religiosas. Você não pode usar o método científico para fazer... Hoje em dia, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todos os cientistas acadêmicos, não interagem nem um pouco com nenhum ufólogo que está aí. Tá? Eles acreditam que os ufólogos não são cientistas, não sabem fazer pesquisas, e eles derrubam qualquer metodologia, qualquer pesquisa que os ufólogos fazem, com uma série de perguntas que os cientistas não têm dados. Os ufólogos não têm dados concretos, de um nível de concretismo que possa convencer a ciência, até hoje. Tem foto, tem vídeo, mas isso aí não convence ninguém, todo mundo pode falsificar, fazer um vídeo bem feito, e cientistas não se convencem com imagem, com foto, com vídeo. Tem que ser um fato muito mais notório do que simplesmente ouvir testemunhas. Ouvir testemunhas não convence a ciência. Tá? Então, eu conheço cientistas, eu vivo no meio científico, sabe? Nenhum cientista dentro de uma universidade se entrega falando que acredita piamente no fenômeno extraterrestre. Vide os caras que são comunicadores científicos dos Estados Unidos no programa dos Histories aí da vida. O Michio Kaku, né? Aquele japonês, aquele outro Gray Tyson lá, tal. Nenhum deles fala abertamente que acredita em disco voador e ET aqui na Terra. Mais uma vez, pelo fato babaca, né, da teoria de Einstein, em cima desse fato. Se a frota prateada, que na internet dizem que é do Comando Astar, é real? Ou também é uma dessas farsas? Olha, vou dar um exemplo. Nunca acreditem em nada antes que vocês testem, antes que vocês observem. Papel aceita tudo, internet aceita tudo. Sensitivo pode falar o que ele quiser, ninguém pode contestar o sensitivo. Você está me entendendo? Então, a ufologia é um dos maiores campos da percepção da ciência humana, da raça humana. Tem tudo na ufologia. Estou falando sobre você, tem tudo, tem charlatão, tem indivíduo que quer ganhar fama, tem indivíduo que quer escrever livro, que quer isso, aquilo, quer vender, quer ser famoso. Né? Tem médiuns que se acham que ele é o único contatado por a Starchera o ama, eu tomo café com a Starchera. Tem gente que toma café com o Saint Germain todo dia. Tem umas coisas assim, é muito maluca no meio esotérico, cara. Você não tem noção que eu já vivi. Eu sou escolado nessa área. É por isso que a minha característica paranormal e científica, eu não coloco muito à tona assim, não. Porque eu sei, né, o que os ETs querem, eu sei até onde eles vão. A hora que eles me derem algo de concreto, aí nós vamos atrás da ciência. Porque enquanto não tiver uma coisa concreta, vocês não vão na ciência, que senão o cientista detona sendo primeiro conversa.
Tá? Cientistas não são gente burra, são gente inteligente, eles trabalham com fato. Se você não levar um fato real e verídico para convencer os caras, você não convence ninguém. Não adianta contar história, porque eu entrevistei tal coisa, que o Zé Baiano lá viu, o cara do camponês lá viu. Ih, rapaz, vocês já estão escolados disso. Professor, há a possibilidade do ET de Varginha estar indo para São Tomé e ter caído no meio do caminho? Só se fumou um baseado, depois foi pilotar a nave. Foi lá em São Tomé, fumou um baseado, ficou meio glogue, foi pilotar a nave, né? Bateu no poste com a nave, o bicho caiu lá, ficou lá. Paz e amor, bicho. Tem tudo. A conclusão do caso de Varginha é que falou bastante sobre um ET, mas não era? Então, qual que é a conclusão? Não tem conclusão o caso de Varginha. O caso de Varginha é todo um circo montado que até hoje ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza do fato. O caso de Varginha só seria concluído se nós chegássemos à conclusão, está aqui o ET, ó. Ele aparece o ET, agora ele aparece de algum lugar, sai do hospital da Unicamp, sai do exército, sai da onde, está aqui, vamos exibir o ET para o mundo inteiro. Aí dá para acreditar. Mas do contrário, se isso não acontecer, é a mesma coisa você acreditar que o nosso Henrique Cristo do Paraná é o Cristo verdadeiro. Vocês acreditam? Ele tem toda a convicção, tem seguidores, né? Alright? Eu até lembro, né, quando escolheram o Papa argentino, né? Falei, tudo bem que o Papa seja argentino, mas o Jesus Cristo é nosso. É brasileiro. Fala. Professor, esse caso, então, só trouxe visibilidade para o fenômeno UFO aqui no Brasil? Não, ele foi internacional. Esse fato foi discutido internacionalmente. Só com os estrangeiros, né, coitados. Eles vêm para cá, não sabem nem falar com nós, né? Vai falar com o mineiro ainda, aquele trembão pra cacete. O inglês fica louco para tentar entender o que está se falando ali. Né? Você já viu que em Minas Gerais, né, eles inventaram a cura da AIDS, né? A cura da AIDS na cura da Covid-19. Mas só que cura 50%. Não cura 100%, porque eles fizeram com queijo meia cura. Para o extraterrestre. Essa é boa, né? Essa é boa. Perdão. Para o extraterrestre, o caso de Varginha deve ser uma piada divertida dos bastidores das naves. Sim, nossa senhora, eles ficam assistindo lá de cima, dando risada de nós. Fala como esses humanos são ingênuos. Né? Achar que nós somos esse tipo de coisa aí, né? Vocês não têm noção, o ET é uma criatura que está bilhões de anos distante de tudo que vocês possam imaginar. Sabe? Nós humanos aqui, nós estamos muito atrasados, cara. Atrasados em concepção de nós mesmos, em concepção da vida no universo, em concepção da vida após a morte, em concepção de uma série de coisas que poderiam mudar totalmente o paradigma da nossa civilização. Né? Eu sempre tenho batido na mesma tecla com todos vocês que o fenômeno UFO ele só será esclarecido para todos nós a partir do momento que nós utilizarmos a teoria da vida após a morte. Se você não entender o que é a vida após a morte, a realidade da vida em outra realidade da natureza física, que é o plano espiritual, ninguém vai entender o que é um extraterrestre, ninguém vai entender tecnologia extraterrestre, ninguém vai entender disco voador. E vocês não vão entender porque até hoje os discos voadores não apareceram, não desceram em praça pública aqui. Porque até hoje só contataram Zé Ninguém, João Ninguém, Zé da Esquina, 3 menininhas lá perdidas em sul de Minas. Nunca foram contatar um cientista, nunca foram contatar um presidente da República. Né? E aí? Por que não? Então é isso. Certo, pessoal? Mais um caso emblemático. Leiam esses 2 livros, né? Leiam. Vocês podem entrar na internet, vocês vão pesquisar o caso Varginha e o Birajara Franco Rodrigues. Eles têm muitas entrevistas falando especificamente sobre o caso Varginha. Eu quero que vocês assistam o Birajara para vocês verem a lucidez. Ele é um fórum extremamente lúcido. Né? Ele não é levado pelo entusiasmo da ufologia, de querer provar a existência de um ET, que ele é extremamente cuidadoso, né? E por voltar atrás em muitas das suas percepções antigas,
ele foi jogado de lado para esse pessoal da ufologia que acredita no ET de Varginha como se fosse ou seja, a galinha dos ovos de ouro da ufologia brasileira. Se você derrubar o caso Varginha, nós não temos mais nada que preste aqui no Brasil em termos de ufologia. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito? Então, namastê. Muita luz a todos, pessoal. Namastê. Obrigado pela presença de todos.